tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou eu, Valéria Beltrame, professora de Geografia aqui no Monsen Concurso, para uma dica fenomenal da Polícia Militar de Pernambuco. Isso mesmo. A gente vai falar um pouco dessa formação desse território. Então, eu espero que você esteja aí com lápis, caneta e papel na mão, focado, com fé em disciplina, né? E pegar com Deus aí que tudo vai dar certo. A gente costuma dizer aqui no Monster que é tudo nosso e nada deles, não é isso mesmo? Então, vem comigo que vamos nos divertir, ok? Porque tudo que você faz, que você gosta, é a sua profissão, você faz com amor, acaba sendo mais suave, não é mesmo? Então tá bom. Ó, eu coloquei meu nome aqui, né, minha rede social, caso você tenha interesse, né, da gente conversar por lá, será uma honra. É @valeriapbeltrame.professora, ok? Eu escolhi esse tema de hoje, dessa dica, né, de formação territorial de Pernambuco, porque a gente começa, né, nessa formação territorial de Pernambuco, um estado lindo, maravilhoso, né, que a pessoa que vos fala adora viajar, né, eu tenho fé em Deus que um dia vou aí conhecer Pernambuco, né, então, tipo assim, Pernambuco vem de uma história, né, porque a geografia e a história andam juntas, né, não tem jeito de você desconectar uma da outra, né, então, assim, essa formação, eu até coloquei aqui que é um estado, né? Partindo do ponto que temos um estado, uma história rica e bela, principalmente, né, em relação ao estado de Pernambuco, adornado de uma série de conflitos e tensões entre colonizadores e nativos e reinos, nações que buscam obter o domínio do território, veremos a consolidação do território pernambucano, como os vemos hoje, assim como os padrões políticos administrativos fundamentais para o desenvolvimento desse território. Então, isso aqui é só o iniciado aqui da questão da formação do território. E aí, vou partilhar com vocês aqui esse processo de formação de Pernambuco. O que acontece? Nesse processo de formação de Pernambuco, a gente tem que se remeter principalmente desde o início da colonização brasileira. É isso mesmo. Desde o descobrimento, né, do Brasil em 1500, né, o que acontece? A gente já vem, né, de uma colônia de exploração, não é isso mesmo? De uma metrópole, né, de Portugal, com o rei Dom João III, certo? Que ele mandou, né, teve o descobrimento através de Pedro Álvares Cabral em 1500 e chegou aqui o povo que já habitava essa terra, né? Que o povo indígena, até coloquei aqui para vocês, ó. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por diversas tribos indígenas, como Caetés, Cariris e Tabajaras, dentre outras etnias. Cada uma tinha uma língua e um costume e muitas vezes eram inimigas entre si. Esse fato foi muito importante para os europeus, pois estes faziam alianças com diversos povos indígenas a fim de conquistar o território. O que acontece? Logo depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que acontece? Dom João III mandou, né, Martim Afonso de Souza, que foi esse colonizador, né, iniciou-se ali pelo litoral, entendeu? Então, o que acontece? Quando ele chegou e viu os povos indígenas, né? E essa questão desses atritos, né? Entre as próprias chefes de várias tribos e tal. E começou o quê? A questão do escambo, não é mesmo? Né? Porque a gente vale a pena lembrar que a primeira, como é uma colônia de exploração, o Brasil foi, né, uma colônia de exploração, qual que foi a primeira extração, né? A primeira coisa que eles exploraram aqui no Brasil? Fala comigo. Pau-Brasil, não é isso mesmo? Então, vou até colocar aqui para vocês que não tá muito lembrando. Muita coisa para estudar, né, gente? Então, a primeira, nós vamos colocar essa extração de pau-Brasil. Ok? A segunda, cana-de-açúcar. A gente vai estar falando também.
terceiro, ouro, diamante, né? E por último, o café. Certo? Então, o que acontece? Essa primeira exploração aqui do pau-brasil aconteceu com que desculpem, o professor tá gripado. E fala muito, né? Vocês podem imaginar. Então, retomando aqui. O que acontece? Com a extração do pau-brasil, qual que foi a mão de obra utilizada no Brasil Colônia? A primeira delas, indígena, certo? Depois, africana. E o que acontece? Essa primeira mão de obra indígena, o que acontece? Eles começaram a capturar, né? Por causa dessas brigas entre as próprias tribos indígenas, certo? Uns ajudando a capturar os outros. E troca, fazendo esse escambo, né? Aí os portugueses entregavam para eles escambo, coisas que não tinham tanto valor, em troca de quê? De escravos indígenas e pau-brasil, entendeu? E o que acontece? Só que isso por um determinado período deu certo, mas aí depois não deu certo. Por quê? Porque aqui, essa terra era deles, não é mesmo? Então, eles tinham meios de que conheciam a mata e tinham como escapar, entendeu? Então, o que acontece? Né? Portugal pensou assim, não, então vou ter que trazer um outro tipo de mão de obra, porque, né, eu preciso extrair tudo que tem nessa terra, né? Então, a primeira coisa que foi a questão do pau-brasil, né? Que tem, né, tem uma tintura, essa madeira, né, que tem uma tintura vermelha muito forte, né? E isso, assim, até quase disseminar, né? Essa questão do pau-brasil. Então, o que acontece? Outro assunto que eu quero falar com vocês. O rei de Portugal, Dom João III, ele pensou assim, ó, o Brasil é grandão, né? Uma terra que ele falou, ele foi lá, demarcou, mandou Martim Afonso de Souza demarcar as terras, né? Falou, ó, isso aqui é meu. Então, eu vou fazer o seguinte, mas como é que eu vou fazer para tomar conta dessa terra? O que eu preciso fazer? Ele falou assim, eu vou mandar uns capitães daqui, de Portugal, para tomar conta dessa terra e demarcar para eles tomar conta para mim. Mas a terra continuou sendo de Portugal, ok? Isso aí vocês não podem esquecer. Então, fez, né, o Tratado de Tordesilhas com a Espanha, né? Então, essa parte aqui que tá de... Vocês estão vendo a imagem logo aí de verde, ficou para Portugal. E essa parte amarelinha já ficou para a Espanha. Então, o que aconteceu? As capitanias hereditárias são um total de 15, certo? 15 no total, porém, 12 donatários. 12 donatários, certo? Então, o que acontece? Esses capitães, que eram pessoas de confiança do rei, o que acontece? Eles começaram... eu coloquei aqui também o que o rei pediu para eles, porque, tipo assim, se era pessoa de confiança, né, tem que ter algo de troca, entendeu? Então, quais que eram essas obrigações desses donatários das capitanias hereditárias, né? Eu até trouxe aqui para vocês. Só que eu quis, antes de falar essas obrigações, eu quis trazer esse mapa aqui, depois vocês dão vocês dão um print aí da tela. Ó, vocês estão vendo aí, de cima para baixo, por gentileza. Maranhão, né? Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, né? Aí a capitania de Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente e Santana. Eu falei com vocês que é um total de 15, sendo que 12 donatários. Qual que foi a que mais prosperou? Na verdade, quais, né? Que mais prosperaram na questão das capitanias hereditárias? Primeira delas, São Vicente, certo? São Vicente, que hoje é aquele território atual de São Paulo, certo? Pega ali um pouquinho de São Paulo, Santo Amaro, tá joia? Ali, atualmente, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque São Vicente prosperou mais? Porque foi onde foi mais investido por parte
de Martim Afonso de Souza, entendeu? Por ordem de Dom João III, o rei de Portugal. Então, foram investidos na questão de desenvolvimento, a formações de vilas, né? Infraestrutura para estar recebendo, até trocas, né? De que poderia ser feito, né? Do cultivo açúcar, especiarias, tudo, entendeu? Então, toda essa infraestrutura foi canalizada inicialmente para a Capitania Hereditária de São Vicente. E, em segundo, mais importante, a de Pernambuco, certo? E a de Pernambuco, ela se sobressaiu porque as duas se sobressaíram mais. Principalmente a questão da cana-de-açúcar, entendeu? Então, assim, tinha os seus donatários, igual, por exemplo, a de Pernambuco é Duarte Coelho, entendeu? Ele gerenciou e administrou de forma que aquilo dava muita rentabilidade para Portugal, entendeu? Então, isso, as outras não deram muito certo, não, tá, joia? Elas faliram mesmo, né? Vou falar rasgado, porque elas faliram. Então, eu quis trazer aqui para vocês o seguinte, através do sistema de capitanias hereditárias, Duarte Coelho tomou posse da capitania de Pernambuco, chamada inicialmente de Capitania Nova Lusitânia, tá? Chamava isso mesmo, Nova Lusitânia. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda e já em 37 essa passou a ser vila. Igualmente foi fundada a cidade de Recife, certo? Deu para entender aqui direitinho como se deu esse processo de formação? Tá dando para vocês captarem direitinho? Tem que buscar desde lá atrás, porque é importante para vocês saberem, principalmente por causa dessa banca, né? Tão importante, o edital, né? Tá aí. Então, assim, vamos a gente fazer colocar todo o conteúdo aqui para vocês ficarem, passarem nessa prova. Ficarem bem e passarem nessa prova, ok? Aí eu coloquei aqui, nem todas as capitanias hereditárias foram bem sucedidas, né? Igual eu falei que vocês faliram mesmo, mas graças ao cultivo da cana-de-açúcar, a capitania de Pernambuco prosperou. A princípio, os portugueses utilizavam a mão de obra escrava indígena na lavoura de cana. No entanto, os senhores de engenho passaram a usar os escravos negros nas plantações, devido ao lucrativo comércio de escravo com as colônias portuguesas na África. Isso aqui tem muito a ver com a questão do tráfego negreiro. O que foi esse tráfego negreiro? Tráfego negreiro. O que aconteceu? O que tem a ver a respeito do tráfego negreiro? É o comércio, né, de pessoas escravas de uma determinada região, entendeu? Então, o que acontece? O povo africano também, né, há exemplo também, né, que eu dei para vocês das tribos indígenas aqui no Brasil. Lá, vou até fazer um desenho aqui, só para vocês entenderem. A professora não é muito boa de desenho, não, mas vou tentar. Igual, por exemplo, o continente africano aqui, ok? Suponhamos que seja. O que acontece? É a divisão lá em tribos, ok? Divisão em tribos, né? Cada um pedaço. Aí eu vou colocar aqui. Então, a tribo X que brigava com a tribo Bolinha, vamos pôr assim, né? O que acontece? Essa tribo X, ela fazia com que ela brigava com esse chefe dessa tribo Bolinha aqui, no sentido de capturar o rei dessa tribo, Bolinha, para que esse rei fosse escravo da tribo X, entenderam? Era desse jeito. Então, quando a tribo X pegava o rei dessa tribo, né? Eles lutavam entre si lá, ele ficava, então essa tribo X ficava tanto com esse território dele aqui, onde que tá o X, e também o território desse da Bolinha, entenderam? Aí o que acontecia?
como Portugal tinha as feitorias deles já instaladas aqui no território da África, ele, né, saiu lá de Portugal, né, com a nau capitã aqui, chegava aqui e pegava eles, né, no caso essa tribo X, trazia esse rei que foi capturado da tribo Bolinha para essa feitoria aqui e era vendido, né, como escravo para os portugueses, entenderam? E daí eles levavam, né, em torno de 4.000 escravos, né, em torno disso, para cada viagem, por exemplo, que viesse aqui para o Brasil, né, vamos colocar o Brasil aqui, e chegava em torno de 1.000, 1.500 no máximo, né, todos ali amontoados ali, né, um exemplo de uma nau aqui, todo mundo amontoado aqui, e eram jogados, né, como se fossem tratados, né, como se fossem animais. É deprimente, né? É coisa assim que você não quando você para pensar, vai um ser humano, né, ser tratado, né, dessa forma. Então, o que acontece? E aí muitos adoeciam, né, dentro desse navio, dentro da nau capitã, né, e muitos morriam e ficavam ali do lado ali das pessoas vivas. Então, isso fazia com que um grande número, né, de mortos era gigante, né, em relação para chegar até um determinado destino, entenderam? Então, para fechar esse slide aqui, quero falar com vocês igual eu falei anteriormente. A primeira questão da mão de obra utilizada, primeiro, a princípio, foi os indígenas e, segundo, os escravos africanos para o cultivo, principalmente da cana-de-açúcar. Ok? Beleza? E a questão do tráfico negreiro, eu acho que ficou ilustrada aqui também. Certo? Aí o que eu quero dizer para vocês é que a capitania de Pernambuco compreendia um território bem maior do que o atual. Ela incorporava os chamados hoje o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e parte da Bahia. Tá vendo? Até trouxe aqui o mapa, né, de quando essa capitania de Pernambuco, o quanto ela era grande, entendeu? E abrangia todos esses estados, né? Aí eu quis trazer para você o seguinte: a captura de Recife. Já no final do século XVI, a capitania de Pernambuco, toma uma água, se tornava uma das mais ricas colônias. Esse fato atraiu a atenção de ingleses, holandeses, franceses, que organizavam expedições para tomar a capital, Olinda. Então, importante lembrar que, nessa época, Portugal estava unido à Espanha no período conhecido como União Ibérica. Por sua vez, a Espanha estava em guerra com a Inglaterra e Holanda. Então, os invasores eram ingleses, holandeses e franceses, ok? Quem estava unidinho aqui com Portugal era Portugal e Espanha, ok? Acompanha o raciocínio comigo. Assim, tanto fazia invadir Olinda como Servilha. Os ingleses, aliados com os holandeses, tomaram Recife, tá? Em 1595 e levaram vários produtos valiosos como açúcar, madeiras e algodão, certo? A partir daí, a capitania organizou 2 companhias para a defesa de Recife e de Olinda, certo? Então, eu quis trazer toda essa formação até a captura de Recife para vocês terem, né, como se deu isso, desde a colonização até essa captura de Recife, a questão das invasões também, porque aí isso aconteceu por parte dos holandeses, as invasões, depois teve várias guerras, né, que vocês vão estudar, principalmente no conteúdo de história, né, Guerra dos Mascates, tudo isso, né, insurreição pernambucana também, então vocês vão continuando o assunto, ok? Então, eu vou até aqui com vocês na questão de geografia. E eu quis trazer também a questão de localização do estado de Pernambuco, né? Algo muito importante para vocês que são meus alunos, eu quero até colocar aqui de um marca-texto aqui, amarelinho. Ó, Pernambuco é um estado brasileiro localizado na região Nordeste. Faz divisa
com 5 estados da mesma região, certo? Eu coloquei divisa por quê? Tem prova de concurso que fala fronteira. Fronteira tá errado, gente. Por quê? Fronteira, você só faz fronteira quando é país. Um país com outro. É fronteira. Agora, quando você faz um estado com outro, é divisa. E quando é município, é questão... Aí é limite. Limite de território. Entenderam? Então, a palavra aqui, divisa, tá joia? Com 5 estados da mesma região. Certo? Alagoas. Desculpa, porque tô gripada, o nariz tá uma bênção. Alagoas, né? Aqui localizado. Ó. Ok? Bahia, certo? Bahia aqui também, cá embaixo. Piauí, a oeste aqui. Ceará, a noroeste. Paraíba ao norte, aqui, ó. Paraíba ao norte, né? Então, ele também é banhado pelo Oceano Atlântico ao leste. Aqui, Oceano Atlântico. Tá? Eu só quis trazer para vocês a divisa territorial. Tá joia? Só para vocês não esquecerem na prova essa questão de divisa e fronteira, essas coisas. Tá bom? Agora eu trouxe uma questão aqui pra gente fazer junto. Vamos fazer junto comigo aqui? Deixa eu pegar uma caneta. Ó, apesar do intuito de Portugal em utilizar as capitanias hereditárias como forma de garantir a colonização e o povoamento do território colonial, as dificuldades econômicas e o enfrentamento das populações indígenas impediram o sucesso das capitanias. Então, por que essa é a causa e o motivo pelo qual as capitanias faliram? As outras 10, né? Eu falei com vocês que 2 prosperaram. E as outras 10 faliram. Desculpa, gente. O nariz está muito entupido. Apenas 2 capitanias hereditárias conseguiram obter lucro. E quais eram essas capitanias? Deixa eu dar um tempinho aqui para vocês. Vamos lá. O que acontece? Letra A, São Vicente, Bahia. Letra B, Pernambuco e Maranhão. Letra C, Espírito Santo e Porto Seguro. Letra D, São Vicente e Pernambuco. Letra E, Rio Grande e Ceará. O que acontece? Essa questão das capitanias, igual eu estava falando com vocês, foi uma forma de que Dom João III usou para que pudesse ter o controle das terras aqui habitadas, entendeu? E deu para os donatários, né, modos com que eles pudessem fazer essa exploração dessa terra, mas que o lucro fosse para Portugal. Então, dessas 2, né, que mais prosperou foi a letra D, né, gente? São Vicente e Pernambuco, ok? Essa aqui, porque tanto que eu falei com vocês, a capitania de São Vicente, que é atual de São Paulo, veio muito investimento, né, de Martim Afonso de Souza, né, para a questão de vilas, toda essa estrutura urbana, né, e a questão de Pernambuco, principalmente a questão de cana-de-açúcar, não é mesmo? Então, isso é até muito importante, um fato curioso, falar com vocês, que igual, por exemplo, a questão da Paraíba, que está ali próximo a Pernambuco, continua com essa questão da cana-de-açúcar. Hoje, a Paraíba é um exportador do etanol, certo? Então, isso vem desde a colonização, ok? Agora, outra questão. Dom João III ordenou que se povoasse essa província, repartindo as terras por pessoas que lhe oferecessem para povoarem e conquistaram à custa
de sua fazenda, dando cada um 50 léguas por costa. 50 léguas, uma légua, equivale mais ou menos a 5,5 quilômetros, tá? Só para vocês terem ideia, quase 6 quilômetros. Por légua de costa, de todo o seu sertão, para que eles fossem não só senhores, mas capitães delas, né? Pelo que acharem, pelo que se chamam e designem por capitanias, beleza? Esse aqui foi tirada, né, no livro História do Brasil, de Frei Vicente Salvador, certo? Eu coloquei a fonte aqui direitinho. Isso foi questão de prova também. Ao receber uma capitania hereditária, o donatário, não é isso mesmo? O capitão era chamado de donatário? Falei com vocês. Recebia também um floral. O que era esse floral, né? Vocês nas minhas aulas, né, vão ter a oportunidade de conhecer mais, que hoje a gente está dando um aperitivo aqui, né? A foto de um floral, que é esse documento, né? Muito importante, com todas as leis, né, direitos e deveres, né, do donatário. Um documento onde era determinado os seus direitos e deveres nas terras que lhe era concedida. Dentre esses direitos e deveres, não consta. Então, não consta. Por isso que eu quis trazer para vocês essa questão. Vamos lá? Um tempinho aí para vocês fazerem aí junto comigo. Vamos ler aí com vocês, ok? Letra A. O direito de repassar a concessão das capitanias a um descendente. Letra B. O dever de cumprir as funções militares e judiciais da capitania. O direito de controlar. O direito de passagem nos rios e nos postos. O direito de vender as terras recebidas a terceiros. E o direito de fundar vilas. O que vocês acham que é? Vamos analisar? Então vamos lá. Letra A. O direito de repassar a concessão das capitanias a um descendente. Sim, está correto. Por quê? Passando aquela capitania de pai para filho, né? Hereditário, né? Então, tipo assim, tinha todos esses direitos, né? Se a pessoa te dá um pedaço de terra e fala, você vai viver aqui, não vai, né? Igual isso hoje acontece, né? Nos dias atuais, com a questão de meieiros, né? Você está numa zona rural, a pessoa é sua meieira. Então, ela não paga nem água, nem luz, mas ela tem o direito de cultivar, né? Num determinado espaço, aquilo que ela pode fazer a horta dela ali, de subsistência, né? Criar ali seus porcos, né, galinhas, enfim, né, aquilo para subsistência também, e tem o direito de trabalhar na sua terra, né, você pode também, no caso, e deve, né, registrar aquele, né, seu meieiro. Então, com isso, também pode se passar também, na época, era passado isso também, esses mesmos direitos, só que de pai para filho, ok? Lógico que eu tô colocando um exemplo para vocês saberem o que acontece hoje nos dias atuais, né? Principalmente nessas zonas interioranas aqui, igual de Minas Gerais, isso acontece muito. O dever de cumprir funções, letra B, militares e judiciais da capitania, sim, porque ele era dono daquele espaço delimitado por Dom João, certo? Aquilo era dele, né? Então, ele tinha autonomia militar de poder mandar prender, né? Mandar capturar, tudo isso dentro daquele território delimitado, né? Que ele já tinha acordado com Dom João. Porque ele era pessoa de confiança de Dom João. Letra C. O direito de controlar, o direito de passagem dos rios e dos portos, sim, o que passava dentro do território dele era de autonomia dele, certo? Então, vocês podem achar até um pouco meio que absurdo, mas não, era isso mesmo. Era deles, então, se passasse por ali, eles que tá no controle, certo? Aí, a letra D, o direito de vender as terras recebidas a terceiros, não. Isso era
algo que D. João não admitia, entendeu? Se ele deu aquela capitania para aquele dono, né? Igual a de Pernambuco foi para Duarte, o que acontece? Ele não poderia vender essa terra, entendeu? Era algo assim que estava acordado entre eles nesse floral aqui, nesse documento, entendeu? Igual a questão de fundar vilas, também está correto, porque foi o exemplo que eu dei para vocês da capitania de São Vicente, né? Onde ela prosperou muito, porque foi fundada vilas, toda essa estrutura, né? Então, poderia sim fundar vilas. Então, gabarito letra D, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo, né? E veio por meio dessa convidar vocês, né, para ser nosso aluno do Monster Concurso. Será uma honra, tá, ter vocês aqui junto conosco na nossa plataforma, né? Ou até mesmo na sua cidade aí também, né? Que há essa possibilidade também. Então, assim, venha fazer parte dessa família do Monster, né? É com muito orgulho que eu venho convidar vocês. E assim, eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas, né? E que vocês tenham fé, força e disciplina. Contem com as minhas orações. E tamo junto até a farda, ok? Um beijo grande. Deus abençoe vocês poderosamente, né? Que dê tudo certo, né? E qualquer coisa, chama aí também nas redes sociais, tá? Que nós estamos unidos aí pra isso mesmo, tá certo? Hoje vocês me perdoam aí a voz, né? Porque hoje a gente trabalha e mesmo gripado. Não é isso mesmo? Mas estamos juntos aí. Deus abençoe vocês, que dê tudo certo. Fique com Deus. Tchauzinho.